O mundo tem acompanhado nos últimos meses o aumento da tensão entre a Rússia, os Estados Unidos e seus aliados. No centro dessa crise estão a Ucrânia e a OTAN, a aliança militar criada pelos Estados Unidos em 1949. E essa disputa de poder e de influência tem raízes históricas. Para entender melhor o que está acontecendo, o calafrio que meio mundo sente com essa história, é importante primeiro olhar para o mapa. A Ucrânia praticamente separa a Rússia do resto da Europa. Como se sabe, a Rússia e não só a Europa, mas boa parte do Ocidente vivem se provocando, se acusando e medindo forças. Os líderes se encontram. Existe uma relação diplomática, comercial principalmente, mas com frequência sai faísca. Acusações de espionagem, de influência política, o tal jogo do poder. E quando a gente fala de Ocidente nessa disputa, lê-se principalmente OTAN, a aliança militar que hoje inclui 30 países, entre eles várias potências, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. A existência da OTAN por si só é um recado diário para a Rússia, de que tem um gigante militar de olho. A OTAN foi criada durante a Guerra Fria, em 1949, na capital dos Estados Unidos, Washington. Numa segunda-feira daquele ano, depois de muitas reuniões, países assinaram um pacto basicamente para juntar forças e impedir o avanço da influência socialista, que dominava o leste da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da União Soviética em 1991, a OTAN passou a trabalhar mais para garantir os interesses econômicos e políticos dos países que fazem parte da aliança. E é aí que entra a Ucrânia. Nos últimos 30, 40 anos, a OTAN e a União Europeia foram se aproximando e seduzindo os países do centro e do leste da Europa, que fizeram parte ou foram influenciados pela União Soviética. República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslovênia e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia foram aos poucos aceitando fazer parte da OTAN e ou da União Europeia, e sempre a contragosto da Rússia. Afinal, os russos precisam de uma área de influência, é uma forma de marcar posição. Nessa história, a Ucrânia acaba sendo um degrau, e mais do que nunca uma espécie de linha vermelha estabelecida pelos russos. Os ucranianos vêm fazendo movimentos de aproximação com a União Europeia e a OTAN nos últimos anos, mas não tem um grande consenso por lá sobre esse movimento. Apesar dos protestos gigantescos em 2013 em cidades mais a oeste do país, onde a maioria das pessoas adoraria entrar para a União Europeia, a parte leste ainda se vê mais próxima dos russos. É que essa é uma história de vizinhas que já foram super amigas. Ainda existe um laço cultural e histórico entre a Rússia e a Ucrânia. O território onde hoje é a Ucrânia foi parte do Império Russo. Mais tarde, em 1919, a Ucrânia ganhou esse nome e virou uma das repúblicas da União Soviética. Com o colapso do bloco, o país se tornou independente no início dos anos 90, ou seja, é uma democracia jovem, tem 30 e poucos anos só. Depois daquelas manifestações pró-União Europeia de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado dos russos, foi destituído do cargo e fugiu para a Rússia. Em 2014, incomodada com a mudança de poder no país vizinho, a Rússia decidiu invadir o território ucraniano. A ofensiva resultou na anexação da Crimeia, uma península que deixou de fazer parte da Ucrânia. Na época, os países da OTAN condenaram a invasão. Os Estados Unidos falaram em violação da lei internacional. Desde então, a região vive nessa instabilidade. Uma nova invasão russa à Ucrânia teria consequências globais, mais especialmente para a Europa. Líderes políticos continuam com as atenções voltadas para esse assunto. Não é normal o que vem acontecendo nos últimos meses. Desde abril de 2021 que a Rússia tem deslocado tropas para perto da fronteira com a Ucrânia. Mais recentemente, desde o final de novembro, o caldo começou a engrossar. A presença militar aumentou, inclusive com exercícios militares em conjunto com a aliada Belarus, o que na prática acaba sendo uma intimidação. Tiro de tanque, de navio, artilharia pesada, mais de 100 mil soldados. A Rússia vem negando que tem a intenção de invadir a Ucrânia. Ao mesmo tempo,
faz exigências. Quer que a OTAN pare com essa história de expandir rumo aos países do leste e acusa a aliança de estar cercando a Rússia. A China quebrou o silêncio e afirmou que as preocupações sobre a segurança da Rússia devem ser levadas a sério e solucionadas. Os chefes das diplomacias da China e Estados Unidos se falaram ao telefone. O ministro das Relações Exteriores chinês pediu que todas as partes mantenham a calma e evitem fazer coisas que agitem as tensões e aumentem a crise. E assim segue a tensão. Até onde isso pode ir é o que todo mundo está se perguntando. E apesar de toda essa tensão estar acontecendo no leste europeu, especialistas indicam que no caso de uma guerra os reflexos seriam inevitáveis no mundo todo. Efeitos econômicos negativos devem ser o principal reflexo para o Brasil. É que atualmente vivemos em uma economia rigorosamente globalizada e os efeitos vão se fazer sentir. Um exemplo é o preço do barril do petróleo. A Rússia é um dos 3 maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, e na explosão de uma guerra, os preços teriam um aumento estratosférico, afetando no preço do combustível, por exemplo. Os próximos capítulos dessa novela nós só vamos descobrir com o tempo. Uma guerra é o que o mundo menos deseja, e depois de tanto sofrimento, já devemos ter percebido que a única solução é a paz. Se gostou desse vídeo, então já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo uma sugestão para o próximo vídeo que você acha interessante. Eu me chamo Pedro e até a próxima.